Muitos têm a ideia de Deus como um ser impessoal, que apesar de ter criado todas as coisas, ele está lá no céu, ele não faz questão de ter um relacionamento com as pessoas, ele não cuida das pessoas, ele não guia o destino das pessoas, digamos assim, usando palavras mais humanas, mais próximas daquilo que as pessoas geralmente falam. Mas hoje nesse vídeo nós vamos ver aquilo que a Bíblia realmente fala sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, sobre os atributos de Deus e as suas características principais. Eu já digo de antemão que essas ideias de que Deus pode até ser um ser pessoal, uma divindade de fato, mas que não deseja se comunicar conosco, que não deseja se aproximar de nós, que não deseja estar em nosso meio, é uma ideia deísta, não uma ideia cristã. O deísmo é justamente essa filosofia que acredita que há um Deus, que há um Criador de fato, mas ele não tem nada a ver com as nossas relações, não tem nada a ver com o nosso dia a dia, não tem nada a ver com tudo aquilo que a gente faz ou pode fazer. É como se fosse um agnóstico que acredita em Deus, sabe? A ideia de Deus, tanto como um ser impessoal, quanto como Deus é aquilo que está presente em todas as coisas, em todos os seres e coisas do tipo assim, é uma ideia panteísta, que também é uma filosofia e não de fato uma crença, mas muito defendida por povos originários, digamos assim, indígenas, xamânicos e etc. E antes de entrar de fato no assunto sobre o que é Deus, eu acho que é importante falar sobre aquilo que não é Deus. E para isso, nós já vamos começar lendo a Bíblia. Eu estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser, mas abrindo no Salmo 115, eu vou estar lendo por enquanto do 1 até o versículo 8. Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Geralmente no Antigo Testamento a expressão mais usada para falar sobre falsos deuses ou ídolos, principalmente nos mandamentos de Deus lá no Pentateuco, é uma expressão que usa esse termo para se referir a Deus, que é Elohim, e adiciona uma palavra que tem um sentido de imitação, de algo que tenta ser. No caso, esses falsos deuses, eles tentam ser como Deus, eles tentam ser Deus, mas obviamente não conseguem, eles não são, justamente porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e por aí vai. E o nosso Deus, antes de mais nada, apesar de ser alguém que não tem uma forma propriamente dita, ele tem todas essas características, ele fala, ele olha, ele ouve, ele anda. Nós vemos isso no próprio começo da Bíblia. O próprio terceiro versículo do capítulo 1 de Gênesis já diz assim: Então Deus disse. Deus, ele fala, Deus, ele se comunica. E isso muito antes de haver humanidade. Muito antes de qualquer eternidade que a gente possa imaginar, de tempo passado, de tempo presente, muito antes de tudo isso, Deus ele já se comunicava entre si, entre as pessoas do seu ser. Deus, desde a eternidade passada, ele já distribuía amor, já compartilhava amor entre as pessoas do seu ser.
o Pai amando o Filho amando o Pai, ambos amando o Espírito Santo amando ambos. E esse amor ele é tão transbordante que Deus cria o homem para que possa amar também, para que tenha essa capacidade de amar. E o homem, dotado de responsabilidade, ele decide se afastar dos caminhos de Deus. Ele decide ir para um outro lado, conhecer o bem e o mal e decidir ele mesmo o que ele quer praticar. E nesse caso, escolhendo o caminho para praticar o mal. E Deus, nesse tão grande amor, ele mesmo se faz homem. Ele assume a nossa natureza, toma o nosso lugar e paga o preço pelos nossos erros, para que nós tenhamos a possibilidade de estar junto desse Deus lá na eternidade futura, na vida vindoura, para que nós possamos ter essa nova vida e fazer parte do ser de Deus, não nos tornando Deus, porque a gente não tem essa capacidade, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, e Deus ele é santo por natureza, mas tomando parte dessa natureza divina, nos tornando cada vez mais santos, até chegarmos ao ponto de termos o corpo glorificado e estarmos com Deus na glória de fato. Outro ponto sobre Deus é que ele tem um nome. Esse nome ele é falado para Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, naquela conversa de Deus e Moisés na sarça ardente. Eu vou estar lendo do 13 ao 15. Êxodo 3, do 13 ao 15, diz assim: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui Deus, ele mostra para Moisés tanto como ele quer ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó eternamente, mas também ele fala para Moisés sobre o seu nome, sobre aquilo que é a essência do seu ser, que nas nossas traduções é comumente trazido como eu sou o que sou, ou o eu sou. Esse termo em hebraico, ele é algo próximo de Ehyeh Asher Ehyeh. Eu creio que a tradução que mais se adequaria para esse nome é algo como eu serei o que eu serei, ou eu serei aquilo que eu tiver que ser, demonstrando que Deus ele tem controle sobre todas as coisas. Deus ele tem o poder infinito, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é aquilo que ele é de fato. Voltando ao Salmo 115, no versículo 16, diz assim: Os céus são os céus do Senhor, ou seja, ele é o dono de todas as coisas, tudo que existe, existe por ele, para ele, e dele são todas as coisas que existem. Nós somos dele, somos ovelhas do seu pasto, como diz no Salmo 100. E esse Deus que é infinito, que é grande, que é poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, tem poder infinito, tem conhecimento infinito. Esse Deus tão grande, ele mesmo vira a nós, ele se inclina a nós para ouvir a nossa oração. E no Salmo 23 diz que
pelo Senhor ser o nosso pastor, a gente não vai sentir falta de nada. Todas as nossas necessidades são supridas, porque Deus é tudo aquilo que a gente tem e Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Esse é Deus para nossas vidas. Esse é o Deus dos cristãos. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele ainda vai nos fazer um alerta para que a gente não fique ansioso com nada, pensando no que será que eu vou comer amanhã, o que será que eu vou vestir hoje à noite, será que eu ainda vou ter um lugar para dormir hoje à noite, será que, meu Deus, eu perdi o emprego, o que será que vai acontecer da minha vida agora? Nós não precisamos ficar nos preocupando com isso, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus, Ele, mesmo sendo infinito, Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer estar presente em cada parte da nossa vida. Ele quer que nós entreguemos o controle total da nossa vida em Suas mãos. Ele quer que nós aprendamos a depender e a descansar nele. Esse é Deus, esse é o Deus dos cristãos, esse é o Deus que adoramos. Dentre os atributos de Deus, nós podemos também dividir em duas classes, sendo eles atributos comunicáveis, que são aquelas características que Deus ele deu a nós também quando nos criou, quando nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Alguns desses atributos são amor, bondade, mansidão, justiça, tudo aquilo que nós podemos compartilhar também, que faz parte do ser de Deus, é o que a gente chama de atributos comunicáveis. Tem aqueles atributos também que são os atributos incomunicáveis. Esses são somente Deus, só Deus tem eles. Ninguém, dentre todos os seres criados, dentre todas as criaturas, como homens, animais, anjos, demônios, ninguém tem esses atributos, que são a eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, infinitude. Tudo isso é algo que é inerente do ser de Deus, que somente Ele tem, e nós não temos a capacidade de ter. E outra coisa que a Bíblia nos diz também, e que já foi citado ao longo desse vídeo, é que Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo. Mas como se dá essa relação? Como pode um ser só ser três pessoas? Como pode o Pai ser Deus, o Filho ser Deus, o Espírito Santo ser Deus? E esse será o tema do próximo vídeo. Você pode agregar também comentando aqui embaixo nos comentários, dando a sua opinião, falando aquilo que você achou sobre esse vídeo, compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Esse foi, digamos que, o primeiro vídeo, o vídeo introdutório da nossa série de discipulado que a gente vai começar aqui no canal. O episódio piloto, ele foi o último que saiu sobre teologia, sobre a importância de estar estudando teologia, e esse vídeo aqui sobre o ser de Deus. Então vamos recapitular tudo aquilo que foi falado nesse vídeo. Deus, Ele é um ser, Ele é alguém com mentalidade, com intelecto, com sentimentos. Ele é um ser relacional, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter uma vida conosco, Ele quer viver no nosso meio, tanto que Ele mesmo se fez homem, tomou a nossa natureza, sentiu as nossas dores e Ele mesmo nos salvou da perdição que nós nos colocamos. Esse Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é infinito, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, mais uma vez. Se você tinha dúvida sobre quem é o Deus dos cristãos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado em algumas questões, em algumas dúvidas que você possa ter sobre o ser de Deus,
sobre os seus atributos, as suas características, e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Aqui eu me despeço, um abraço e até mais.